isso é uma coisa do ser humano, né? Tu traz algo novo. Eu tenho uma rotina que funciona. Eu atendo os meus pacientes, eu tenho os meus resultados, né? Eu tenho meus atendimentos das 8 ao meio-dia, da 1 às 6. Eu vou para casa, eu tenho a minha rotina de casa, né? Então eu tenho um processo de acomodação, né? A minha vidinha está mais ou menos controladinha. Quando entra um elemento novo, e isso é para tudo, e as tecnologias são um elemento novo, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que parar, eu tenho que criar um horário para olhar, estudar, experimentar, mexer. Tenho que chamar o Christian, tenho que chamar um colega, vem cá, deixa eu testar em ti, eu tenho que organizar isso. Eu talvez erre, né? Não faça certo. Talvez a gente tem muito incutido na gente, pensando, eu vejo as pessoas mais velhas, assim, essa coisa que se mexer vai estragar, então não mexe. E essas tecnologias novas, elas são intuitivas, então tu tem que mexer, elas não têm necessariamente o manual, tu aprende apertando o botãozinho mesmo, né? As pessoas têm muito medo de apertar o botãozinho, vai que exploda. Então tem tudo isso incutido, né? E aí quando tu vai, daí tu chega com o aparelho lá, e aí, claro, a gente diz, isso é caro, né? Não é assim uma coisa que tu joga para cima ou esquece em qualquer canto, né? Tu tem que ter um cuidado. Então, ai, não quero mexer nisso. Então, são N restrições que a gente vai enfrentando. Mas o G-Walk só aconteceu lá no Vita quando, em um No, no, determinado momento, eu cheguei e fiz. Vamos fazer, sabe assim? De cima para baixo. Não teve muita. Teve uma hora que teve que ter um esatto. deadline, sabe? Assim, teve uma. E a gente. E também se experimentar Sì. no erro, né? Que as pessoas têm muito medo, assim. Se o gestore é técnico também, né, falando sempre de equipe grande, né, porque o autônomo, né, que trabalha sozinho, é dele, então não existe problema. Se o gestor tem uma equipe grande, né, é importante que ele assuma um pouquinho de tecnologia, por uma série de motivos. Primeiro, ele vai dar o exemplo. E aí o pessoal, Uhum, né, ele está usando, tenho que usar também. Depois, uhum, outra questão, vamos supor que tu delega para um colaborador e para por qualquer motivo este colaborador para de trabalhar contigo, né? E aí, quem é que vai assumir? uhum. Como é que funciona? Como é que não funciona? Sabe o que acontece normalmente naquela situação ali? Hum. Cristiano, preciso de um novo treinamento. Aham, aham, aham. Sim, Christian, eu acredito. Né, certamente vamos fazer, né, vamos fazer, não é um problema, mas o problema é o teu tempo, né, tu tem que repetir um treinamento de novo, Tudo de sobre uma novo. questão exatamente, né, então reorganizar tudo de novo. Rotatividade dentro da equipe tem, não tem como não ter, né, mas, Uhum, assim, eu acho que fazendo um pouquinho o processo como vocês fizeram, né, que tu pegou, tu usou, tu entendeu, aí tu protocolou, uhum, né, criou um protocolinho, vamos trabalhar assim, 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 assado, né, uhum, e aí, ali, quando tu tem o protocolo, também é mais fácil treinar quem está entrando, né, uhum, substituindo, uhum. etc, né. É, Eu acho que quando sim, a sim. gente tem isso digerido, mastigado, a gente descomplica, né? Porque, na verdade, não são tecnologias difíceis, elas são tecnologias para facilitar o teu processo, o teu dia a dia. Elas não são complicadores, né? O processo, às vezes, tu entende como complicado, mas quando tu começa a manusear e começa a utilizar, tu vê que enriquecem o teu atendimento, te trazem dados muito fidedignos, inclusive simplificam o teu processo avaliativo, porque tu faz um movimento X lá, vamos por um salto, te dá muito mais informações do que tu poderia. No processo do D-Walk, lá da avaliação da corrida, que foi a avaliação que a gente começou, num primeiro momento a gente, claro, demorava muito mais, né? Porque a gente estava aprendendo a fazer. Mas porque a gente estava aprendendo a fazer o protocolo de corrida que a gente tinha estabelecido como inteiro. Num segundo momento, ele começou a ficar muito rápido, porque a gente já dominava ele, então era um processo
contínuo que acontecia, eu não precisava mais parar para ver qual era o teste seguinte, né? E as tecnologias, o Dewalk, ele num movimento, ele te traz uma N informações que talvez, se primeiro que tu não conseguiria, porque o olho humano não consegue. E se tu fosse buscar ferramentas para aquilo, tu teria que fazer uma avaliação de 1 a 2 horas só num salto, né? Então, eles são facilitadores do teu processo, eles não são tecnologias que complicam a tua vida de fato, elas simplificam a tua vida. Isso que a gente está falando são barreiras que a gente coloca, né? E se alguém não vai lá na frente e diz, não, olha só, a gente vai fazer assim, fulaninho vai captar, tem que ter um processo, né? Como é que vai acontecer até o final, e dar uma sacudida na equipe para que ela saia dessa zona de conforto, de fato não vai acontecer. E eu concordo contigo, eu acho que tem que ser, no Vita, nós somos gestores técnicos, né? A gente, não sei se é certo ou errado, mas a gente está muito, a gente tem por exemplo, eu acho que eu tenho uma gerente financeira, mas eu tenho que entender do sistema financeiro que o Vita usa. Tu entende? Óbvio que eu não entendo tanto quanto ela, e talvez não tenha o raciocínio com o que ela, mas ela, como tu disse, hoje ela está conosco há anos, mas eu, que sou dona, preciso entender do sistema financeiro que o Vita usa. Então, eu entendo que vale o mesmo para as outras, entende? Eu tenho que entender como é que o Dewalk funciona, eu tenho que saber, inclusive para dar o exemplo, porque se eu não utilizar nas minhas avaliações ou o BioBeat nas minhas sessões, as pessoas não vão incorporar também. Né? Mas tu sabe uma coisa prática, que eu vejo que na prática, agora a gente está num processo, como eu te expliquei, de mudança de casa, e a gente vai sair da nossa casa emprestada para uma casa definitiva. Todos os consultórios têm que ter o seu computador com o programa instalado. Isso é uma coisa que eu acho que facilita no processo. Eu tenho que chegar, pegar o Dewalk, o BioBeat, subir para o consultório, mas está tudo ali já, sabe? Não tem que ser num notebook, não tem que estar ou pode ser um notebook no consultório, mas eu acho que a equipe se engaja muito mais quando tu tem o caminho tá meio mais trilhado, mais facilitado, é muito mais eu chego lá porque o que eu entendo que às vezes tu chega meio em cima da hora, tu tem que arrumar a tua sala, tu tem que organizar, tu tem que dar uma olhada na ficha do paciente e tu tem que ir já abrindo o programa que tu vai utilizar no teu atendimento, né? Isso eu acho que é uma coisa prática que funciona também. Sim, ótima dica. Muitos, né, requerem ter cinco licenças ou mais para instalar em diferentes computadores. Sim. Bom, escuta, quando tu tem, às vezes, o colaborador que gosta, que quer usar, eu já treinei equipe assim, né, que tinha o grupinho, que legal, que legal, que legal. E outro grupinho, tudo não é sério lá, que saco, que é isso, né? Ok, como é que tu orienta, como é que tu movimenta ou anima esses dois grupos, né? Vou dizer que eu tento várias coisas, mas a primeira coisa que eu tento é assim, é encantar aos olhos, sabe? Assim, olha só, olha aqui, né? Vamos experimentar aqui, olha só o relatório como sai no BioBeat, olha aqui, daí tu pode selecionar os exercícios que tu quer dar de tema de casa e já vem aqui, tu pode fazer comparação. Eu tento encantar aos olhos, sabe? Mostrar de que maneira aquela ferramenta vai ser excelente, ou tu tem vários tipos, né? Tu tem aquele que fica super feliz porque vai ter uma coisa nova no atendimento, e aquele que entende que talvez que isso vai agregar valor ao atendimento, né? O meu atendimento vai ficar com uma cara mais bonita, vai ter um relatório mais legal, tem um computador. Então, assim, eu tento entrar por várias falas, assim, Christian, porque as pessoas são motivadas de diversas maneiras, né? Tu tem que acertar o botãozinho de cada um. Até que a maioria da equipe já entendeu e já está curtindo a ideia e já está querendo implementar. E aí tem alguns que eu acho que nunca vão ser goela abaixo, né? Tem gente que não tem como animá-los. Sim. Eu acho que não tem. No final todo mundo gosta, né? Sabe que nem filho, que às vezes tu sabe que no final ele vai gostar, só que no início ele te diz não, não, não. Tem gente que é um pouco assim, né? Tu sabe que no fim tu
tu olhou aquela tecnologia, tu é a pessoa que entende tu tem noção do teu negócio, no caso eu sou fisioterapeuta, atendo, eu tenho noção do quanto isso vai me ajudar no meu dia a dia e eu tenho certeza que vai ajudar para os meus fisioterapeutas. Então eu tenho certeza que no final vai dar tudo bem. Só que é um processo, é um meio que tem que ser passado, assim, né? Então, às vezes, como tu disse, tem um dia que tem que implementar. A partir dali vai acontecer. Meio assim. Escuta, Juliana, outra coisa que queria ver contigo, né? Tu tá vendo a evolução, né, de uma tecnologia que era o G-Walk, agora se chama Biobeat, né? E mudaram Uhum. alguma coisa. O que tu achou das mudanças que tivemos do G-Walk para Biobeat? Eu achei o Biobeat muito mais simples de manusear. Ele não. O Dewalk não era difícil, né, Christian? A gente é que não tinha o conhecimento das informações que ele nos dava, né? E isso porque eram informações mais voltadas à avaliação daqueles tipos de avaliação, né? Então, ele é muito simples de captar e o relatório é muito simples de ler, mas se tu não entende como que tem que ser um salto, tu não consegue trazer isso para a clínica. Era essa informação que nos faltava. O Biobeat é mais tranquilo, é muito mais intuitivo e ele é muito voltado para a clínica, né? Ele é voltado para o atendimento, para a avaliação do atendimento de UAU, que me parece que ele tinha mais um viés assim de uma avaliação biomecânica, mais voltado para isso. O Biobeat não, ele traz, por exemplo, ele traz uma forma de fazer goniometria, né? Hoje a gente fala Sim. de goniometria eletrônica, o Biobeat faz arco de movimento, né? E te dá os extremos de movimento de uma forma muito rápida, muito fácil de utilizar. Ele é todo autoexplicativo, então se tu não lembra onde tem que colocar, ele te diz onde tem que colocar. E ele é muito simples de colher informação e muito simples de te fazer relatório se tu quiser. Mas se tu não quiser, a tela dele já te mostra, a tela dela já vem pronta, né? No sentido de te mostrar o movimento, os números que deram. Ele é bem mais, eu achei ele mais voltado para o atendimento, para clínica, para aula de Sim. personal, tu entende? Ele é muito mais utilizado, ele pode ser utilizado durante a terapia, assim, e numa reavaliação mais constante. Né, nós estamos tratando o teu ombro, por isso que eu acho que ele tem que estar no consultório, dentro do consultório já, como o goniômetro estava, sabe? Sim. Tu tem que estar com ele ali. Então, o Christian entrou, tô avaliando o ombro, a primeira coisa é botar o Biobeat e ver como é que tá esse arco de movimento. Não no olho. Ah, Christian, passou um pouquinho da orelha. Não, no número, né? E é muito fácil de fazer isso, é muito simples de Sim, fazer sim, isso. sim. 2 Sentindo, minutinhos clic, tu clic, fez. tá pronto. Sim, Pronto, sim. isso. Nós cronometramos esse tipo de teste aí, movimentando os 3 planos, dá menos de 1 minuto. Menos de 1 Viu? minuto. Então, Sim. ele tem que estar facilitado. Tu tem que estar com ele, como eu disse, ele tem que ser uma ferramenta que está ali na tua mão, Sim. sabe? É Sim, isso. sim. Mas na prática, nós chamamos ele de assistente reabilitativo digital. é isso aí. Assistente reabilitativo digital, chamamos ele assim. O que tu achou dos biofeedback? Porque essa Eu daqui é acho. uma das grandes novidades, né? Pois então, é isso que eu acho interessante. A gente tem muitas ideias para ele, né? Porque ele tem aquela parte que te dá movimento livre, que tu pode criar. Aquilo ali é Sim. um universo para te entrar. Mas é muito interessante tu conseguir, porque na prática, várias vezes tu não consegue fazer o paciente entender o movimento em si, tu não Sim. consegue fazer, e aí, e mesmo que tu tenha espelho, tu não consegue fazer ele visualizar, porque às vezes o movimento é sutil, ou o que não está acontecendo é sutil, então ele não consegue enxergar. E aí tu tem a possibilidade de botar o D-Walk em qualquer lugar, na lombar, na dorsal, numa coxa femoral, ou num tornozelo, no pé, e conseguir fazer ele entender até onde tu quer que ele vá. Visualmente, né? Tu consegue trazer isso para o visual. Ou a questão do equilíbrio também, que é muito interessante, porque equilíbrio também é uma sutileza, né? Então, tu conseguir visualizar o que tu não está fazendo, porque às vezes tu não percebe as tuas oscilações de equilíbrio quando elas são muito grandes, sim, mas tem pessoas que não têm percepção corporal. Tem pessoas que a gente brinca lá no Vita que tem gente que parece que foi dicotomizada, né? Eu brinco que tem gente que não sabe nem que respira. Então, não tem percepção corporal.
Então, eles conseguirem visualizar o movimento, que é a forma como eles entendem, é muito interessante, muito interessante. Vai não crescendo até na da reabilitação, né? De tu conseguir fazer a mesma coisa sem enxergar, é muito interessante. Sabe sobre esta coisa que tu falou, ó, a pessoa está dictomizada, não tem consciência corporal? Eu acho que tem tudo a ver com a sociedade moderna. É uma opinião, tá? Não li nada sobre isso, mas realmente estava pensando nesta coisa aqui, vendo principalmente, né? Tipo, os meus filhos, agora eu estou aqui em Garopaba, eles estão brincando na rua, estão se divertindo, estão se movimentando. Eu olho aquilo ali e penso, pá, pensa, isso daqui era a minha vida todos os dias. Só que Uhum, agora, quando eu estou em Porto Alegre, eles estão presos dentro do apartamento. No máximo, vão um uhum, pouquinho ali na pracinha, mas não é a mesma coisa que subir na árvore ali ou fazer uma coisa assim, né? uhum, Eu acho que a sociedade está moderna, né? O estilo de vida que a gente tem, principalmente nas capitais, ou quem trabalha no escritório, né? Ele está deixando uma consciência corporal péssima, né? Porque as pessoas péssimo. não estão sentindo mais como o corpo se movimenta, estão paradas, né? Uhum, E aí acho que é interessante esse trabalho de biofeedback de movimento que a gente tem hoje, né? Com o BioBit. Tenho muitos clientes que estão tendo uma criatividade incrível com uhum, a ferramenta livre, realmente, tá? E agora te conto uma história que talvez tu não saiba. Por que está diferente? Ou seja, a tecnologia é bem parecida, só que um tem uma aplicação muito evidente para a clínica e o outro é uma aplicação mais específica para avaliação. Por quê? Como nasceu o G-Work, na verdade, a tecnologia anterior dele foi dentro de um laboratório. Ou uhum, seja, foi a validação se era possível entender como a marcha acontecia com a aceleração, tá? uhum. Então, nasceu assim, com esta finalidade. Será que é possível mensurar aspectos da marcha somente com dados de aceleração? Sim, validaram, e da lá surgiu a tecnologia. Então, era bem da laboratório, digamos assim, né? Uhum. Aí, quando nós começamos a vender mais o Gwork, que começou a ter muita gente em clínicas, né? Mais que laboratório de pesquisas comprando, a gente começou a receber um monte de feedback. Ah, eu gostaria disso, eu gostaria disso, eu gostaria disso. E aí, o que fizeram lá na Itália? Tinha um fisioterapeuta italiano que mandava feedback um atrás do outro. Por que não fazer assim? Por que não fazer isso? Porque não... Aí falaram, tá, só um pouquinho, vamos fazer assim, tá? Tu gosta muito e tu quer que implementamos. Aí pegaram um programador e um engenheiro, botaram lá na clínica com estes fisioterapeutas por um mês. Que legal. E aí ele inventava coisas, eles inventavam coisas, e aí ficaram ali, ele usava o sistema, eles tinham como dar dados brutos processados para ele, assim, lançado, viram também outras soluções, e assim nasceu o conceito do BioBit. E está continuando nesse sentido, ou seja, o cliente que nos passa o feedback, eu passo, porque o feedback que eu recebia, passava para eles. Olha, o cliente Sim. gostaria disso, o cliente gostaria disso, o cliente gostaria disso. Né? Eu acho que estamos mantendo isso aí. Por exemplo, não sei se tu viu, mas agora tem o protocolo de Forth no BioBit. Uhum, uhum. Ainda Bom, não aquele experimentei. semana que vem nós vamos fazer um treinamento para explicar como funciona aquele protocolo ali, tá? Que Tá. tem como ser, tem um método preciso para ser executado, tá? Uhum, Mas é uma coisa nova que eu achei muito, muito interessante, principalmente, por exemplo, em clínicas que trabalham como vocês, que estão uhum, pegando o paciente numa condição funcional, eventualmente, né, da repristinar, e uhum, deixam ele já pronto para desempenho. Então, uhum. toda aquela parte ali que envolve também o educador físico, né, este protocolo de Forte entra perfeitamente. Então, isso foi o feedback. Por que não vamos Uhum. medir, né? E daí a coisa evolui, né? Só que ideias vão sempre surgindo. Agora, Muito legal. Juliane, quando tu apresentou o BioBit inicialmente para a tua equipe nova, para a tua equipe
que eles falaram? Sendo que eles já tinham contato com o D-Walk, já está um pouquinho dentro da rotina de vocês. Eles gostaram muito de cara, assim, Christian, por causa disso, assim, porque a maioria dos meus fisioterapeutas, eles são avaliadores para o exercício, mas eles não participavam daquelas avaliações da biomecânica, avaliações da corrida, sabe? Que a gente usava o D-Walk, a gente já estava super familiarizado com o D-Walk, blá. Então, eles não estavam dentro desse grupo. Então, ainda era uma coisa muito distante, assim, sabe, para usar. Quando começou a pandemia no ano passado, a gente estava pegando, porque a avaliação da corrida foi o nosso embrião, sabe, assim, vamos pegar e vamos fazer uma coisa, e aí a gente vai evoluir para o resto, né? Então, quando a gente começou a pandemia, a gente tinha instituído, porque a gente tem a avaliação Vita, né? A avaliação Vita para exercício, que todo aluno que faz parte do Vita, ele passa por um processo avaliativo. E a gente não tinha conseguido colocar o D-Walk dentro dessa avaliação, a gente tinha conseguido fazer uma avaliação específica. Então, a gente tinha combinado que a partir dali sempre seria avaliado. Com indicação, sem indicação, quem fosse, sempre seria avaliado. Então, a gente estava fazendo esse processo, que era o processo avaliativo envolvia a caminhada e o time up and go, né? A gente iria fazer, sempre, mesmo um paciente de 20 anos, a gente faria sempre. E aí isso tudo se perdeu, a gente foi para outros lados, teve que fazer outras coisas. Então, agora a gente voltou para esse processo. Então, quando eles viram o BioBeat é como se fosse... Como é que explicar? Eles teriam que entrar lá no D-Walk, entender o relatório do D-Walk e tudo mais. E o BioBeat, como eu te disse, ele traz isso para uma informação muito mais clínica. Então, eles logo gostaram, assim. Eles logo curtiram, não sentiram a dificuldade inicial, assim, de captar, porque é muito fácil, né? É muito fácil. É muito intuitivo, não tem... Se tu tem um telefone, tu clica em botõezinhos, tu sabe fazer isso. Então, isso eu achei, eles logo acharam muito legal. Logo os olhinhos brilharam, assim, sabe? Não pareceu uma coisa, ixi, agora vem, putz, agora eu vou ter que estudar todo um capítulo diferente, né? Não, o que eu sinto hoje neles, a dificuldade maior é realmente, eu acho que a gente criar, primeiro o sistema está apto em todos os consultórios, né? E nas salas de atividade física. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a gente, de novo, pegar a Silvia e eu, que é a minha sócia, e esse é o mês do BioBeat, entendeu? A gente vai começar no primeiro e no 30 dias está todo mundo usando como se vocês estão brigando por ele, sabe? Assim, Christian, eu quero usar, fulaninho quer usar. Então, a gente tem que pegar e fazer isso em pequenos grupos, assim. Mas todo mundo gostou, todo mundo achou genial e todo mundo acha que isso é um qualificador para os nossos atendimentos, entende? Não existe ninguém que achou que não, tipo assim, não faz sentido nenhum. Não, todo mundo curtiu muito. É, de fato, agora incorporar na rotina. Mas eu acredito que todos eles vão querer, assim, né? Eu acho que não é difícil. Eu já vi as fisioterapeutas já tiraram o seu tempo para ir mexer. Eu digo, gurias, vocês têm que mexer. Você tem que botar a mão. Não adianta eu ficar mostrando como é que mexe, né? E assim tem os educadores físicos que tipo assim, as físios com o G-Walk, a gente teve vários momentos de treinamento com o G-Walk, né? Vocês deram pra gente. O G-Walk foi uma coisa que a gente fez o curso de caminhada. O G-Walk, ele teve um processo mais longo da informação. Então, para elas, o BioBeat simplificou. Mas elas já manuseiam o G-Walk, entendeu? O educador físico não colocou ele nunca dentro da sua aula, né? E o BioBeat pode entrar na aula. Ele pode entrar na aula de pilates, ele pode entrar na aula de musculação. Então, é pegar esses grupos e pegar pequenos grupos, não no grupo grande. Pequenos grupos, vamos usar. Agora, tu faz num paciente. Sabe, tem os pacientes mais que adoram experimentar coisas novas também, né? Vamos experimentar. Então, é isso aí. Mas todos acharam muito, e é muito fácil, né, Christian? É só abrir a telinha e eu te boto ali na frente e tu vai mexer. Não é uma coisa difícil, não, assim. Absolutamente. Efetivamente teve uma melhora bem expressiva e depois estamos desenvolvendo mais coisas com ele. Vão ver coisas
coisas bem interessantes. Estou bem feliz do projeto. E, Juliane, vamos supor que tu encontra agora um gestor que tem uma clínica também com uma equipe bastante robusta como a tua, tá? Ele tem que começar, nunca usou tecnologia, nunca. Que dica tu daria para ele? Ele tem que usar, primeira coisa. Eu diria isso. Ele tem que entender aquela tecnologia, ele tem que desmistificar para ele, né? Ele tem que aprender, vai ter que tirar esse tempo, mesmo que ele não seja da área. Eu tenho que saber sobre finanças, eu não sou economista. Eu acho que mesmo que ele não seja da área, ele tem que entender como é que aquilo funciona na prática, porque se tu é gestor de alguma coisa, por exemplo, se tu é gestor de supermercados, tu tem que entender de produtos de supermercados, né? Então, se tu é um gestor de clínica, mesmo que tu seja um administrador de essência, Christian, tu teve que aprender muitas coisas para trabalhar sobre isso. Ele vai ter que ele entender sobre isso, entender como é que funciona, e aí ele vai ter que criar um processo para fazer com que a sua equipe experimente. A minha dica é: apresenta para o grande grupo como uma novidade, faz os olhos brilharem, e para isso teus olhos têm que ter brilhado, porque se meu olho não brilhar, eu não vendo, né? Tu entende? Ainda mais eu tenho um perfil que se eu não me apaixonei, é difícil eu parecer apaixonada. Então por isso que o gestor o gestor tem que querer, tem que gostar. Se ele é um gestor técnico, é mais fácil porque ele entende a aplicabilidade, mas se ele não é técnico, ele vai ter que entender a aplicabilidade naquele serviço. Mostra para o grande grupo, faz os olhos brilharem e cria grupos menores para aprender a utilizar. Se é uma equipe muito grande, a gente falou em hospital, acho que tem que envolver vocês, talvez de alguma maneira, num método de treinamento, mas num grupo que nem o Vita, fazendo que nem eu te disse, a gente pegar um mês e focar nisso, foca. Porque esse é o problema, né? A gente desfoca. Então, foca o que eu vou usar essa tecnologia, faz sentido para a minha clínica e a minha clínica vai utilizar essa tecnologia. Foca, pequenos grupos, faz esses pequenos grupos utilizarem, tu vai ter que te envolver com esses pequenos grupos. Não acontece naturalmente, raramente acontece. Mas depois que tu passar essa fase, essa montanha inicial, a coisa flui, porque quando isso é uma ferramenta de trabalho que simplifica o teu trabalho. Não é é só para deixar o relatório bonitinho. Não é, ela é uma ferramenta de trabalho que simplifica o teu trabalho. Então, ela vai naturalmente ser utilizada. Só que tu precisa passar essa barreira inicial, porque é humano, eu não quero... Né? Hoje em dia, todo mundo mexe num celular, mas a primeira vez que um celular apareceu, os que gostam de coisas de novidade foram lá e futricaram, mas tem gente que até hoje usa o celular aquele antigo, né? Então, sim, essas coisas, tem que passar essa barreira inicial, mas faz um processo para isso e foca. O nosso grande rolo, quando a gente conseguiu estipular lá, fazer a avaliação acontecer do João, que a gente focou, vai acontecer agora e é isso, né? Ninguém desvia da rota, sabe? E o BioBeat a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai focar e ele vai acontecer. É isso. Sim. Sim, e isso envolve também... Não é nem um esforço enorme, né? Falando seriamente. É um esforço pequeno, se a gente vai pensar, né? Não é como tu fazer um TCC, né? Tu tá... Não. Mas o que eu vejo é porque a gente, de uma maneira geral, isso a gente enfrenta nas equipes, né? Ela vai ter que fazer algo que ela não faz. Isso, num primeiro momento, ela entende como mais trabalho. Então, tu tá introduzindo um elemento para diminuir trabalho. Mas, num primeiro momento, tu vai ter que observar. E outra coisa que eu acho que tem que ser levantado, que é o processo também prático, assim, o computador, o software no computador, aí a fisioterapeuta mediu, ela quer o relatório, tem que estar alinhado com lá onde imprime o relatório. Tem esse processo prático que também não é complicado, mas ele tem que ser desenhado. Às vezes é 10 minutos de desenho, entendeu? É só quem faz, como faz. Simples. Foi isso que a gente fez na avaliação da corrida. E aconteceu, né? Então, e isso que eu te digo, assim, também, e pegar, talvez, por exemplo, lá no Vita, né? O BioBeat, ele tem várias utilidades lá. Então, às vezes, tu quer implementar
tudo de uma vez. E aí é implementar num processo, depois aí aqui já está super mastigado, tu consegue implementar no outro processo. Aí a coisa vai meio que contaminando, sabe? Vai acontecendo. Sim, esta é uma boa Isso dica. também. Sim. Uhum. Partir focado sobre alguns exercícios, algumas avaliações primeiro, Uhum. depois vai ser mais fácil pensar nas outras. Sim, esta é uma excelente dica. Sabe uma outra coisa, Juliane, que me relataram que, como, por exemplo, né, tem equipe grande como a tua, coloca o sistema como medidor de qualidade, no Uhum. sentido que eu tenho vários fisioterapeutas trabalhando, tá? Então, se eu tenho o paciente de cada um avaliado, Uhum. eu consigo também ver numericamente se os pacientes de um ou do outro estão evoluindo mais ou menos, Sim, sim. tá? Esta é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Mas é uma coisa que me veio alguém colocando como instrumento de medidor de qualidade do trabalho dos colaboradores, né? Então, Sim. achei bem interessante esta coisa aqui. Claro que depende como vai ser utilizado, né? O sistema, com um Bybit só, né? É difícil ter um movimento assim, se tu tem uma equipe com 10 fisioterapeutas Uhum. atendendo, né? Mas é interessante, né? Como visão mesmo. Tá, É bem, ok. bem legal. Deixa eu ver se Eu temos acho que é algum uma. comentário aqui. Tem o Cleo Paulo Luiz, que diz, consegui chegar tarde. Bem-vindo. Depois temos o Vinícius Duque. Bom dia a todos. A Kildare Sanglar. Bom dia, Rogério Antunes. Bom dia, Rogério está acompanhando bastante os nossos lives ultimamente. Bom dia, Rogério. Tá, ok. É aí que hoje, né, era este o assunto que queria conversar um pouquinho contigo, mas antes quero fazer um convite para o pessoal. Deixa eu só pegar aqui uma coisa interessante, tá, Juliane? Que acho Uhum. que quem nos está acompanhando precisa saber. Vou abrir aqui o nosso Instagram. Eu vou fazer um convite para vocês. Opa, Instagram. Aqui. Compartilhando a minha tela. Ok, então esse daqui é o nosso Instagram, tá, pessoal? Tech Mecânica. Recomendo seguir se vocês querem ver dicas, tá? E ver um pouquinho o nosso trabalho aqui, tá? Aqui é o instrumento Bybit que a gente está um pouquinho com a Juliane, né? Agora a minha internet está um pouquinho fraca, não consigo entrar aqui. Mas aqui vocês podem ver algumas aplicações do Bybit, tá? Aqui eu tenho o nosso botão aqui de link na bio. Vocês podem clicar ali. Lá nós temos um monte de coisinhas a ver, tá? Então, por exemplo, os nossos cursos. Juliane fez alguns. Qual é que tu fez, Juliane? Fez de marcha, A de gente salto de marcha, também? de salto, a gente fez, a Ana e eu, e a gente fez de corrida também, se eu não me engano. Eu sei de marcha, de salto eu tenho De certeza. corrida. Certo. Bom, por que fazer os cursos, né? Pessoal, o dado, a leitura de dado, ele traz uma coisa que me escrevi aqui outro dia, o Guilherme falou que achei fantástico como definição. Ele falou na live de significado funcional. Ou seja, um dado tem um significado funcional, tá? Então, nos cursos, a maioria fizemos com o Guilherme, a gente apresenta o significado funcional desses dados. Por exemplo, o exemplo clássico, a cadência tem um aspecto, o significado funcional é a resposta neuro do paciente, né? Como ele consegue manter o ritmo. Então, nos cursos falamos bastante destas coisas.
depois tem o resto, né? O nosso e-book, conteúdo sobre a live que nós estamos fazendo hoje, está aqui no nosso canal YouTube, tá? E aí, o convite que eu vou fazer é para participar desta imersão que vamos fazer do dia 9 ao dia 13 de agosto, tá? É uma imersão sobre avaliação biomecânica digital. Vocês vão ter como fazer a inscrição aqui, nome completo, e-mail, e aqui embaixo vocês têm algumas dicas, porque esta semana, né, para profissionais da área da saúde que trabalham com avaliação e reabilitação de pacientes, para profissionais que gostam de tecnologia, para profissionais que não querem ficar por trás do mercado, para profissionais que têm dificuldade de comunicar e explicar o melhor tratamento para o paciente, para profissionais que têm pacientes que não finalizaram o tratamento porque não enxergam os resultados, vocês podem entregar isso para eles. Para profissionais que têm dúvidas se o tratamento terá o resultado esperado. O que você vai aprender esta semana? Um método de avaliação desenvolvido para o sucesso da sua clínica, como realizar uma avaliação rápida, prática e precisa, como ter um assistente digital sempre ao seu lado, como apresentar dados assertivos cientificamente comprovados, como aumentar a rentabilidade com tecnologia avançada, como ter um raciocínio clínico para fechar um diagnóstico. Então, pessoal, entra lá no nosso link na bio e aqui façam a sua inscrição, tá? Ok, agora estamos chegando ao final, tá? Eu queria que tu colocasse aqui, por quem quer conhecer um pouco mais do trabalho do Vita, como é que eles podem fazer? É só o Vita tem um Instagram também, que é @VitaBemStar, _bem_star. E também pode entrar pelo nosso site, entrar em contato conosco e nos conhecer de forma prática, assim, tanto a gente normalmente interage bastante, assim, porque o conhecimento ele é sempre mútuo, né? Quando alguém nos conhece, a gente também conhece alguém, então a gente aprende muito. Tem pessoas que nos visitam, vão lá conhecer como é que funciona na prática. Muitas pessoas a gente troca ideias nesse atendimento interdisciplinar, que é uma coisa que o Vita de fato conseguiu implementar na sua rotina, né? A gente tem os profissionais que trabalham juntos e conseguem complementar o atendimento e a formação também. A gente tem muita troca de conhecimento entre os profissionais. Então, pelas redes sociais, pode entrar em contato com a gente, diretamente lá no Vita, pode entrar em contato conosco e conhecer o nosso trabalho e conhecer essas avaliações. A gente está num processo de transição, mas a gente está muito feliz porque a gente vai para a nossa casa nova e aí vai estar mais focado de novo. Conseguiu manter toda essa questão da equipe interdisciplinar e conseguiu manter a essência do Vita. Vai ser no mesmo bairro, sempre ali? Vai ser por ali. Vai ser bem pertinho ali onde a gente está. A gente agora está na Barão de Ubá, ali na Bela Vista. A gente tem uma casa em vista, mas a gente, na verdade, está procurando nessa região ali, perto da Barão de Ubá, da Carlos Trai, nessa região. E aí, podem ir lá vir nos conhecer. A gente está agora mudando um pouco o nosso alinhamento na parte do exercício, né? Bem interessante. A gente antes tinha funcional, musculação, pilates, esteiras, uma coisa muito mais segmentada. Hoje a gente tem o pilates e os professores estão montando como é que eu vou explicar? Em vez de musculação funcional, um programa de exercícios que é uma convergência de vários conhecimentos de movimentação 3D, de diagonais, de funcional, de movimento, calistenia, de musculação. Então, na verdade, em cima da avaliação que a gente tem do aluno, em vez de ele fazer musculação ou funcional, existe uma convergência de técnicas que o professor usa a serviço daquele cliente, então, da melhoria dos resultados e da performance ou da reabilitação junto com o fisioterapeuta daquele cliente. Esse é um programa diferenciado, assim, na ideia, exige mais de conhecimento, porque o professor, junto da avaliação, ele tem que selecionar quais são as melhores abordagens para aquele, mas é bem, bem interessante. Muito interessante. Vocês sempre foram bastante pioneiros, né, em experimentar coisas. Então, por exemplo, esta coisa interdisciplinar, que hoje, às vezes, se escuta bem mais, né? Mas vocês começaram um bom tempo atrás nisso, né? Então, interessante esta visão inovadora que vocês têm sempre.